Como era a minha rotina de medicina em Harvard? Para quem não sabe, eu acabei de voltar de um estágio em cirurgia robótica em Harvard, num dos hospitais e escolas deles, e direto ao ponto, a minha rotina era bem difícil. Eu fui aceito na robótica, mas em geral era cirurgia torácica como um todo, mas a maioria das cirurgias que eu assistia eram robóticas. E a rotina que eu tive era basicamente a de qualquer residente teria aqui, por exemplo. Eu tinha que chegar lá entre 5 e 5 e meia da manhã todos os dias, com exceção de sábado e domingo, que eles me davam uma folguinha, e eu ficava lá até 6, 7 horas da noite ou até as cirurgias acabassem. Eu acordava super de madrugada, tomava um cafezão bem reforçado, porque o americano não almoça, ia direto para o hospital, chegava entre 5 e 5 e meia para passar round junto com o meu residente ou com o meu fellow. Passar round é passar nos pacientes e depois apresentar os casos para o chefe. Depois disso, a gente ia para a primeira cirurgia do dia, que em geral era a robótica, e uma cirurgia que duraria 12, 10 horas, a gente fazia em 6, porque o médico que tinha me aceitado é um dos médicos, um dos melhores cirurgiões robóticos do mundo. Então isso fazia uma diferença absurda e a gente via casos hiper complicados, porque o hospital, o Brigham e Women's, tem o maior serviço de torácica dos Estados Unidos e um dos melhores do mundo, ali, o segundo ou terceiro. 2 vezes por semana, de manhã, em vez de eu ir para a primeira grande cirurgia, tinha uma aula antes, então a cirurgia começava um pouco mais tarde, e a aula ou era no hospital com os residentes, ou era com os residentes e com os alunos dentro da faculdade de Harvard. Então era bem top. E de noite eu ia embora a pé e na minha casinha eu fazia a minha janta e tinha que dormir cedo. Então eu produzia o máximo de conteúdo que eu tinha, que eu podia na rua, porque em casa eu não ia ter tempo de fazer nada. E eu dava uma estudada, porque parte de ganhar a carta que eu ganhei depois era saber toda a anatomia do tórax, toda a vascularização do tórax, a anatomia cirúrgica no caso, identificar os brônquios na broncoscopia, então bonitinho, é, e basicamente entender toda a indicação e contraindicação de todas as cirurgias que eu estava participando. Então era bem difícil. Mas fora o cansaço, o estágio é absurdo, é ótimo, eu recomendo todo mundo fazer. É bem difícil, você vai ter mesmo a rotina do residente. Eles não me deixavam passar a noite lá, porque teoricamente infringiria muito as horas, e eu só infringi um pouquinho, então não tinha tanto problema. Mas, se vocês forem, é uma coisa discutível se vocês querem virar à noite, porque todo residente tinha um dia por semana que fazia como se fosse o plantão noturno, né? Ficava em call. Enfim, essa foi a minha experiência. Se você quer ir também, me manda um comentário ou me chama, que eu te explico mais ou menos como eu fiz e como me ajudaram a chegar lá. E não é tão difícil como você pensa.